Queridas irmãs, queridos irmãos, com a gratidão de sempre, formulo a vocês, a nós, votos de muita paz em Cristo Jesus. Nosso estudo do Evangelho ocorre sempre às segundas-feiras, 19h15, mas conciliando os compromissos doutrinários, considerando que amanhã tem um compromisso em Andradina, buscando fidelidade e honrando o dever, antecipei o estudo para agora. Vejo na tela a presença de Nima Vilas Boas, Ana Cecília, Maria Helena. Tenho-as no coração, amo-as imensamente e rogo a Jesus recompensá-las pelo carinho, pela dedicação. Nosso tema de hoje, motivos de resignação. Estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Já refletimos sobre os tópicos: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado e agora, nesta oportunidade, motivos de resignação. Até aqui trabalhamos vários pensamentos em torno da dor. Dentre esses pensamentos, estes que menciono agora: Deus é sempre justo. Agora é o tempo ideal para melhorar. Nem o ontem, que já se foi, e nem o amanhã, que ainda está, logicamente, por chegar. Precisamos nos valer das experiências e seguir adiante. Deus nunca se magoa com seus filhos. E hoje vamos desenvolver este conceito com aceitação dinâmica. Avança-se mais e melhor. Ao Reinaldo Maganha, Rosa Marquezine, Laura Parmegiani, também o meu amor, a minha gratidão, com votos de muita paz. Motivos de resignação. O tema, pois, em uma palavra, resignação. O que é resignação? Me parece pedagógico, oportuno, dizer em breves palavras o que resignação não é, para depois chegarmos a um conceito
ainda que simples, sobre ela. Meus irmãos queridos, resignação não é o mesmo que acomodação. Resignação não é estacionamento, também não é preguiça. Resignação não é cruzar os braços. Resignação não é deixar as coisas como estão, para ver como é que ficam. Resignar-se não é o mesmo que, no dizer popular, empurrar com a barriga. Resignação é outra coisa. E observemos que a palavra, que agora não repito, termina com uma outra palavra, ação. Portanto, na resignação existe ação, existe movimento, existe atitude, comportamento proativo. Resignação tem o sentido de paciência ante as dores, ante os sofrimentos. Resignar ou resignar-se é aceitar, não em uma atitude conformista, derrotista, desanimadora, deprimida. Resignar-se é aceitar o que merecemos, é aceitar o que necessitamos, porque por vezes sofremos porque merecemos, fizemos por merecer em face das escolhas inadequadas. De outras vezes sofremos por necessidade evolutiva, como prova, teste, exercício, oportunidade. A aceitação das dores há de ser dinâmica, quer dizer, eu aceito a dor, mas vou trabalhar com ela, vou me trabalhar a fim de transformá-la em bênção, em émulo, em estímulo para o crescimento, para o progresso, para o avanço. Ao invés de me acomodar, de estacionar-me, valho-me do ensejo para me levantar e seguir adiante. Outra ideia introdutória que quero trazer para nós é esta. Vejo também a presença de Maria José e creio que também do nosso Miguel, companheiros, também muito amados. A resignação, amigos, aplica-se em relação ao passado. Eu aceito hoje as consequências das minhas escolhas pretéritas, mas a resignação, no sentido que estamos propondo para as nossas reflexões, não cabe em relação à hora presente e nem em relação ao futuro,
resignar-se em relação ao futuro equivale a ser pessimista, ou seja, estou desenvolvendo a ideia de que o futuro não será diferente, de que nada melhorará, eu nada conseguirei fazer de bom para modificar o quadro, então eu me antecipo em relação ao futuro, adotando uma atitude parasitária, acomodatícia. Isto não é resignação, especialmente não é a resignação cristã, não é a resignação cristã espírita. O cristão pauta a sua vida pela fé, pela confiança, pela coragem, pelo destemor, pelo compromisso aos deveres, pelo trabalho, pelo estudo, pelo crescimento, e avança, ainda que lentamente, palmo a palmo, passo a passo, como dizia o nosso Chico Xavier, sempre lembrado. Muitas vezes perguntavam-lhe: e então, Chico, como você está? E ele dizia: arrastando-me para a frente, arrastando-me para a frente. Ou seja, não devemos, a pretexto de sermos resignados, arrastarmos-nos, inspirados no Chico, não vale arrastarmos-nos para os lados, arrastarmos-nos para trás, recuando, mas arrastarmos-nos para diante, avançando sempre. A outra palavra do título do nosso estudo é motivos. E Allan Kardec apresenta nos números 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho vários motivos de resignação. Neste estudo breve, ligeiro, não temos tempo para mencionar todos estes motivos, mencionaremos alguns, mas fica para os internautas queridos o convite para que tenham o Evangelho à mão, agora ou depois, e leiam-no, estudem-no, pois o Evangelho sempre nos oferece muitos argumentos, explicações, fundamentos que nos estruturam, que nos capacitam, que nos preparam para a compreensão das dores e para o enfrentamento e vitória sobre todas estas dores. Gratidão a você também, Maria do Virges, Marilúcia França, e certamente outros corações queridos. Trago alguns fragmentos dos números 12 e 13, esperando que vocês, posteriormente, estendam-se na leitura e nos estudos. Diz Allan Kardec, iniciando o item 12: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem. Ele já aponta aí
um primeiro motivo para que tenhamos paciência ante o sofrimento, a compensação. Ou seja, mesmo quando somos nós os causadores das nossas aflições, e via de regra somos nós os causadores, ainda aí não sofreremos sem utilidade, sem finalidade, sem compensação. Quantas lições haveremos de extrair das dores, quanto aprendizado. Olha os motivos de resignação aí, quantas conquistas, quantos avanços, quanta melhoria íntima, quanto progresso intelectual, moral, espiritual. E mais, o cristão está sobejamente informado, o espírita igualmente está sobejamente informado que a morte não é o fim da vida. Sabemos a saciedade com o Cristo, com o Evangelho, com a doutrina espírita, que todos nós somos imortais, já estamos na imortalidade da alma. E toda vez que nos recordamos da transitoriedade da vida carnal, quando nos recordamos que aqui é uma passagem, uma experiência, e que a vida espiritual é a vida verdadeira, isto nos proporciona grande segurança, imenso conforto, muita paz e, portanto, muita resignação. Então, Kardec diz, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Doente algum, para me valer das colocações do codificador, deve se queixar da dor provocada pela agulha. Doente algum deve reclamar do amargor da medicação eventualmente utilizada, dos tratamentos dolorosos que os médicos, por vezes, são obrigados a impor a benefício nosso. Aluno nenhum deveria se queixar das provas, do volume de matéria a ser estudado. Aluno nenhum deveria se queixar da disciplina, dos rigores da escola, do zelo dos professores, dos mestres, como também das disciplinas impostas pelos genitores, por outros educadores, porque tudo isso está trabalhando em favor do enfermo, em favor do aluno, do filho, da filha, do neto, neta, ou de uma outra pessoa em outras relações das quais passamos parte. Também, diz Kardec, podem estas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. O devedor, cônscio de suas responsabilidades, procura honrar seus compromissos
pagar suas dívidas com alegria, com satisfação, porque é motivo de satisfação honrar os compromissos pela paz que há de virá após a quitação dos débitos. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. A pena de Italião, conhecida nos milênios passados, dente por dente, olho por olho, braço por braço, perna por perna, vige para os acomodados, pessimistas, derrotistas, que não buscam, que não fazem o bem. Mas todo aquele que se empenha por avançar, estudar, crescer, melhorar, amealhar recursos, todo aquele que busca o trabalho no bem, ser útil aos seus irmãos, encontrar seu espaço no mundo. Para estes, a lei de Italião, dente por dente, braço por braço, etc., não vigora, porque aquele que opta pelo bem, que faz o bem, que persevera no bem, vai atuando na contabilidade divina, ele vai tendo os seus créditos, os seus débitos. O Reinaldo e a Ana Cecília possuem um escritório de contabilidade e eles sabem, melhor do que eu, a importância do que estamos aqui falando, débito e crédito. Haveremos sim de quitar todos os débitos perante as leis divinas, mas nós também haveremos de receber, de colher o resultado de nossas ações positivas. Então, um balanço geral, e como Deus é justo, sofremos pelo mal que praticamos, sofremos pelo bem que não fizemos, mas alegramo-nos, felicitamo-nos pelo bem que fazemos. É por esta razão também que devemos ser resignados, pacientes em relação ao mal, mas nunca em relação ao bem. Aquele que se afirma resignado em relação ao bem, não o buscando, não o praticando, este repita-se para fixar, não é um resignado, é um preguiçoso, é um acomodado. O item 13, ainda no tema motivos de aflições, é maravilhoso. E eu peço permissão a vocês para ler o item 13. Marcelo San Garcia, filho de minha alma, a você também, querido, o meu abraço. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena.
tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto, rapidamente passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. Olha como Kardec se expressa. A certeza de um próximo futuro não é uma crença, não é uma esperança, não é uma expectativa. O cristão, incluindo-se o espírita, não pode somente contentar-se em crer na vida futura. Ele necessita desenvolver a certeza, a convicção, a segurança plena de que ele é imortal. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece essa, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos, todos, sem exceção. Mas isto não significa que todos sofram de forma igual, porque os nossos conteúdos espirituais, os nossos princípios, os nossos valores, quando negativos, recrudescem as dores, aumentam as aflições. E quando nossos conteúdos mentais são positivos, saudáveis, lastreados no Evangelho do Cristo, na doutrina espírita, para nós que nos afirmamos espíritas, sofremos também, mas sofremos diferente. Sofremos aprendendo, crescendo, melhorando. E isto tudo vai trabalhar nossa paciência, nossa tolerância, nossa capacidade de suportação, ou, na linguagem de hoje, a nossa resignação. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Meus amores, material riquíssimo, que para ser bem estudado demandaria
um tempo de que não dispomos em um estudo ligeiro como o nosso. Milena Natal, Helenice, Célia Barreto, outros corações, minha gratidão, com votos também de paz para vocês. Portanto, queridos, meditemos nas nossas aflições, eliminemos as aflições que possam ser eliminadas. Isto é resignação. Aceitemos as dores que por ora sejam inamovíveis. Aceitemo-las, mas não cruzando os braços, buscando sempre alternativas, recursos, possibilidades que possam ou eliminar as aflições ou diminuí-las ao máximo. E em um planeta como o nosso, sofrer com calma já representa muito. Sofrer com esperanças sempre renovadas já representa muito. Sofrer com coragem representa muito. Sofrer com otimismo representa muito. Sofrer trabalhando a bondade, a misericórdia, a caridade, porque nós temos o Cristo, nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita, enquanto milhões de criaturas sofrem sem consolo por não terem ainda despertado para o Cristo, para o Evangelho, ainda não tiveram contato com a doutrina espírita ou não aprenderam ainda a extrair dela todos os benefícios possíveis, coisa que eu também ainda não alcancei, mas estamos buscando e perseverando na busca, certamente alcançaremos. Menos inveja, menos ciúmes, menos ambição, menos rivalidade, menos queixa, e mais estudo, mais trabalho, mais empenho. Meus amados, como sugestão bibliográfica, cito agora o apóstolo Paulo e Emmanuel para terminarmos as nossas reflexões. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. E recomendo mais os versículos 12 e 13. Por agora, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo vai dizer no versículo 12 que ele aprendeu a viver na fartura, na abastança, como aprendeu a viver na escassez. E quantos no mundo não sabem viver na abastança? Gastam de forma imoderada, descriteriosa, criando problemas futuros, os pródigos. E quantos não sabem viver na carência, na escassez, desesperam-se. Portanto, queridos, a resignação cabe para os abastados. Contentemo-nos com o necessário, contentemo-nos com o suficiente, evitando o desperdício, vivendo de maneira prevenida, preventiva, evitando assim problemas
econômicos, financeiros, patrimoniais desnecessários para o futuro. E na escassez, simplifiquemos a nossa vida, tornando-a de maneira descomplicada. Quanta complicação na abastança, quanta complicação na escassez, em razão do nosso estado de alma, em razão do nosso estilo de vida. Então, Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 29, nos fala sobre a importância do contentar-se. A vertigem da posse, diz o querido mentor, avassala a maioria das criaturas da terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Aprendamos a perceber Deus, a agradecer a Deus nas dores, nas dificuldades, na escassez, nas limitações, nas enfermidades. E com isto haveremos de trabalhar nossa paciência, nossa humildade, nossa tolerância, nossa amorosidade ou a nossa resignação, a nossa ação em meio à dor. Abraço carinhoso a todos, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Seja assim, assim seja.